Bom dia a todos e a todas, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa, A Voz do Resgate, um programa da Igreja Adna, Assembleia de Deus Nova Aliança. Estamos aqui para levar uma palavra viva, de fé, de esperança, baseada na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E em nome de Jesus, nós cremos que nessa manhã você será impactado através do clipe musical, através do louvor e também através da palavra de Deus. E eu quero orar por você que está assistindo o nosso programa. Pai Santo, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Esse dia foi o Senhor que fez, nos alegramos e agradecemos por esse dia e pela oportunidade que temos de te buscar, de escutar a tua palavra, de louvar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom todo o tempo o Senhor é bom. Nós somos falíveis, falhos, limitados, mas o Senhor é infalível, é ilimitado, é todo-poderoso, é amoroso, é misericordioso. Nós te louvamos porque o Senhor nos ama com amor eterno e queremos apresentar cada vida que está assistindo o programa. Fale a cada coração através do louvor, através da palavra, que essas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. É a nossa oração, amém. Eu quero chamar aqui os nossos patrocinadores. Radiadores e Baterias São José, agora em novo endereço para melhor lhe atender, na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita, estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Brito e Pinto Agronegócios. Venda de produtos para a ração do seu animal e balança eletrônica. Telefones 3461-4826 ou 99611-7181. Na Avenida Marajá, número 913, bairro Planalto, ao lado da ALT Transportes. Lar Circuito, trabalhamos com câmeras, sistema de alarmes, motores para portão, fechadura digital, circuitos elétricos e automação de farol. Ligue 99933-4995, falar com Jefferson. Pereira Calhas, trabalhamos com calhas, rufos, pingadeiras, estruturas metálicas, coberturas e manutenções em geral. Ligue 99684-5912, falar com o Pereira. Vando Metais, sucatas e reciclagem. Compramos alumínio em geral, ferro velho, ar-condicionado, motores de geladeira e buscamos na sua residência. Telefones 996820792 ou 996566754. Tornearia Dois Irmãos. Serviços de torno, solda e hidráulica em geral. Na Avenida Marajá 936, bairro Planalto. Telefones 99246-3554 ou 99976-7966. Falar com o Ivan ou com o Romildo. Obrigado a todos que ajudam aí na manutenção do programa, contribuindo, ofertando. Nós louvamos a Deus por esta nobre atitude de vocês. Obrigado de todo o coração. Eu quero fazer um convite especial. Desde ontem à noite nós estamos comemorando ali o aniversário da Adna, ali no Florais do Planalto, próximo à estádio municipal.
na Rua das Palmeiras, esquina com Rua Irapuru. 17 anos da Igreja Adna em Jaciara. E onde esteve aqui conosco, nosso pastor presidente, pastor Edivaldo, e hoje vai estar o pastor Jairo, lá de Cuiabá, que faz parte também da Adna Central, da sede da nossa igreja, que é lá em Cuiabá. Também um pastor muito abençoado, e você é o nosso convidado a estar ali conosco hoje, às 19 horas. Tá bom? Deus tem uma palavra para você, tem louvores maravilhosos. Em nome de Jesus, você é o nosso convidado especial, hoje às 19 horas, ali na querida igreja Adna. Quero nesse momento chamar aqui uma canção, um clipe musical, um hino da harpa, Grandioso És Tu, muito antigo, mas muito lindo, e esses hinos lindos, inspirados por Deus, eles nunca perdem a essência, nunca perdem sua força, né? Passam anos e eles continuam falando aos corações, continuam impactando vidas, porque o que é inspirado por Deus, ele não tem um efeito momentâneo, um dia, 2 dias, mas ele tem um efeito permanente e constante. Grandioso és Tu, então minha alma louva-te, Senhor. Olha que belo hino. Estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Cante. Florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Senhor, grandioso és Tu,
patridade. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus, esse Deus ele é grande, grande no que é, grande no que faz, grande na essência, grande no caráter, grande nas obras, grande nos feitos, nas realizações, grande nos atributos, grande em fazer maravilhas, sinais, prodígios e milagres. E eu quero ler um texto agora da palavra de Deus, está no quarto evangelho, ou o quarto livro do Novo Testamento, que é o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 18. Eu quero ler aqui 2 ou 3 versículos. Então vamos lá, a partir do versículo 15, diz assim: Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus de longe. Esses discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada à porta perguntou a Pedro: Você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Agora eu quero ler aqui o 25. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-lhe diante do braseiro. Então lhe perguntaram: Você também é um dos discípulos dele? E ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Pai, fale com cada vida. A tua palavra foi lida, será ministrada. Que o Senhor esteja inspirando, usando a minha boca, para que vidas sejam edificadas, instruídas, abençoadas, fortalecidas, renovadas pelo poder da tua palavra, porque a palavra não é minha, não é de homens, a palavra é divina, a palavra é tua. Sendo tua, ela é poderosa, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É em nome de Jesus que nós oramos. Eu me escondo atrás da cruz, que Cristo cresça, eu diminua, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Esse texto que eu li, ele é bem conhecido e mostra o dia que Pedro, um dos 12 discípulos, negou Jesus. Quando foi pressionado, disse que não conhecia Jesus e já estava andando com ele há 3 anos e meio. E ele negou Jesus 3 vezes, e na terceira vez que ele negou, diz o texto que o galo cantou. E Jesus, alguns dias antes, tinha dito que isso iria acontecer. Ele iria negar 3 vezes e o galo cantaria. E Pedro negou Jesus, fracassou, falhou, mentiu, quebrou princípio sob pressão, ou quando estava sob pressão. Porque quando estava tudo bem, ele não negou Jesus, apesar da Bíblia mostrar outros erros, outras falhas, impulsividade, né? Vários equívocos, mas foi no momento de pressão que ele cometeu o maior erro da vida dele, que foi negar a Jesus, que foi dizer que não conhecia Jesus. Quando afirmaram que ele era discípulo de Jesus, ele negou, disse que não era, que nem conhecia Jesus. Sob pressão, ele quebrou um princípio. Sob pressão, ele não deu conta de continuar no caminho certo, de continuar na verdade. Sob pressão, ele acabou tendo um grande erro, uma grande falha, um grande equívoco, negando o seu amado Senhor por 3 ocasiões, por 3 vezes. E nós também, que servimos a Deus, caminhamos com Deus, geralmente nós cedemos, geralmente nós quebramos princípio, geralmente nós erramos quando estamos sob pressão, quando as lutas, as injustiças se multiplicam, quando alguém fala de nós equivocadamente, quando alguém nos acusa de algo que não somos, quando alguém nos pressiona, quando alguém nos difama, quando alguém
comete uma distorção ou distorce a nossa motivação, é que nós geralmente quebramos princípio, erramos, não continuamos no trilho certo, ou saímos do trilho certo para andar no trilho errado. Porque quando tudo está bem, geralmente a gente não erra, geralmente a gente procura fazer tudo certinho, a gente não negocia princípios, a gente não negocia valores, a gente não faz coisas erradas, mas geralmente, quando a gente está sob pressão, muitas vezes a gente acaba quebrando princípio, negociando valores bíblicos, valores éticos, morais e espirituais. Muitas vezes, quando vem a pressão, a gente não consegue ter domínio próprio, a gente acaba falando o que não deveria falar, a gente acaba fazendo o que não deveria fazer, a gente acaba quebrando um princípio da palavra de Deus. Tudo porque estamos sob pressão. E por que que Pedro, e por que que nós também, muitas vezes, sob pressão, a gente acaba errando? Porque muitas vezes, sob pressão, a gente acaba fazendo o que não é certo aos olhos de Deus. Pedro, por dois motivos, e muitas vezes é um motivo que nós também acabamos errando na hora da pressão, na hora da adversidade, na hora da provação, na hora da dificuldade. O texto começa dizendo aí, o versículo 15, que Pedro seguia Jesus de longe. Ele viu que Jesus estava indo para ser preso, crucificado, açoitado, julgado, e ele seguiu Jesus de longe, uma distância bem considerável. Ele passou 3 anos e meio se relacionando com Jesus, aprendendo com Jesus, escutando com Jesus, comendo com Jesus. E esses 3 anos e meio ele errou, mas foram erros, vamos dizer assim, bem leves ou limitados. Mas quando ele se distanciou de Jesus, ele cometeu um grande erro, um grande pecado. Ele negou Jesus por 3 vezes. Ele mentiu, ele disse que não conhecia a Jesus. Então ele cometeu um equívoco. Ele não falou a verdade, ele saiu da verdade por alguns instantes. Por quê? Porque estava longe de Jesus. Enquanto estava perto, ele conseguia dominar os seus impulsos, conseguia controlar parcialmente a sua fala, mas quando ele se distanciou, aí ele perdeu todo o controle de si. Antes de acontecer isso, ele disse para Jesus que jamais o negaria, e pouco tempo depois que ele disse isso, ele negou, porque quem está longe de Jesus é uma coisa, quem está perto, quem anda realmente com ele, quem tem intimidade com ele, é outra. Quando estamos longe de Jesus, temos um relacionamento distante, vago com ele, a nossa carne predomina, as obras da carne, predomina a quebra de princípio, predomina a quebra dos valores bíblicos, predomina uma vida de falhas constantes. Mas quando estamos perto dele, ele nos dá graça para a gente não errar ou errar muito pouco, para a gente vencer as tentações, não cair em tentação. Ele nos dá graça para a gente resistir os dias maus sem quebrar princípio, sem fazer o que não convém, o que não deve. Então, aqui está o segredo. Se a gente não quer ceder sob pressão, a gente precisa estar bem pertinho de Jesus. Todos os dias ter comunhão com Ele, todos os dias falar com Ele, todos os dias ter um relacionamento com Ele, bem pertinho dEle. Todos os dias meditar e praticar a palavra dEle, a Bíblia Sagrada. Então nós precisamos estar perto de Jesus. E um segundo ponto aqui que levou Pedro a cair, que nós lemos aqui, depois a partir do 25, que Pedro se assentou ali na roda dos escarnecedores, de pessoas que não criam em Jesus como Messias, que escarneciam de Deus. Ali tinha um braseiro, e ele sentou ali, estava muito frio, e ele sentou ali para comungar com pessoas que não comungavam com Deus, com pessoas que não queriam se relacionar com Deus. Ele se relacionou com quem não queria se relacionar com Deus.
E esse aí foi um perigo, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias podem nos levar a errar. Às vezes tem filhos que foram criados muito bem pelos pais, receberam educação muito boa, aí cresce, fica adolescente, jovem, questão ali de um dia, uma semana, começa a andar com as más companhias, más amizades, perde tudo que foi construído há décadas, perde tudo que foi construído com muito suor pelos pais, porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então veja bem, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então tem muita gente que ouve quem não ouve a Deus. Tem muita gente que ouve pessoas ímpias, pessoas más, pessoas que não têm um bom caráter, de uma má índole. E quem tem uma má índole tem um mau conselho. Quem não ouve Deus não tem nada de Deus para falar. E quem não tem nada de Deus para falar, vai falar o que não edifica, o que não constrói, o que não coopera para o bem das pessoas. E o salmista também diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não faz o que eles fazem, não pratica o que eles praticam, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem gente que está dentro da igreja, mas senta numa rodinha onde tem gente bebendo cerveja, falando piada imoral, criticando a igreja, criticando o pastor, criticando até mesmo o próprio Deus. E a pessoa que está dentro da igreja está lá, ouvindo isso, participando disso. Então, queridos, sentar na roda dos escarnecedores, se relacionar com uma companhia, acaba, sem dúvida alguma, nos enfraquecendo moralmente, espiritualmente, e acaba nos levando a nos esfriar na fé. Tem um provérbio turco que diz assim: passarinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. E é verdade, se a gente andar muito tempo com quem não anda com Deus, com quem não tem um bom caráter, a tendência é a gente ser contaminado, é a gente ser influenciado negativamente e começar aos poucos a estar praticando a mesma coisa que eles praticam. Então, se você não quer ceder sob pressão, se você quer continuar firme quando a dificuldade bater a sua porta, quando a provação bater a sua porta, se você quer continuar persistente, perseverante, você precisa fazer essas duas coisas: seguir Jesus de perto e não andar com gente ímpia, com gente que não anda com Deus. Há um texto bíblico que diz: anda com sábio e se tornará mais sábio do que ele. Então ande com gente sábia, ande com gente madura, ande com gente que tem integridade, ande com gente que anda com Deus. Quem anda com Deus tem algo de Deus para passar para você. Tem testemunho de vida, tem integridade, tem retidão, tem conselhos edificantes. Essa é a palavra que eu quero deixar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. E eu quero aqui mais uma vez chamar os nossos patrocinadores. Radiadores e Baterias São José, agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa.
Nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Brito e Pinto Agronegócios. Venda de produtos para a ração do seu animal e balança eletrônica. Telefones 3461-4826 ou 99611-7181. Na Avenida Marajá, número 913, bairro Planalto, ao lado da ALT Transportes. Lar Circuito. Trabalhamos com câmeras, sistema de alarmes, motores para portão, fechadura digital, circuitos elétricos e automação de farol. Ligue 99933-4995, falar com Jefferson. Pereira Calhas. Trabalhamos com calhas, rufos, pingadeiras, estruturas metálicas, coberturas e manutenções em geral. Ligue 99684-5912, falar com o Pereira. Vando Metais, sucatas e reciclagem. Compramos alumínio em geral, ferro velho, ar-condicionado, motores de geladeira e buscamos na sua residência. Telefones 996820792 ou 996566754. Tornearia Dois Irmãos. Serviços de torno, solda e hidráulica em geral. Na Avenida Marajá 936, bairro Planalto. Telefones 99246-3554 ou 99976-7966. Falar com o Ivan ou com o Romildo. Está aqui comigo mais uma vez meu netinho mais velho, o Arthur. Da paz do Senhor, dá bom dia para todo mundo que está assistindo, Arthur. Quer mandar um beijo para sua mãe, um abraço? Quer? Então manda. Oi, mãe. O seu pai. Então tá bom. Eu vou cantar uma música que eu fiz, que Deus me deu muito tempo atrás, para cantar com criança, né? Hoje eu estou cantando com os meus netos, cantar uma parte dela. É bonita e é para criança mesmo, né? Vamos lá, Arthur? Jesus Cristo é o amor, é o amor. Jesus Cristo é a paz, é a paz. Jesus Cristo é a vida, a alegria Ele nos traz. Churu, chu, chu. Jesus Cristo é o amor, é o amor. Jesus Cristo é a paz, é a paz. Jesus Cristo é a vida, a alegria Ele nos traz. No mundo vejo ódio e também vejo rancor, mas no meu Senhor Jesus vejo o verdadeiro amor. Jesus Cristo é o amor, é o amor. Jesus Cristo é a paz, é a paz. Jesus Cristo é a vida, a alegria Ele nos traz. No mundo vejo ódio e também vejo rancor, mas no meu Senhor Jesus vejo o verdadeiro amor. Jesus Cristo é o amor, é o amor. Jesus Cristo é a paz, é a paz. Jesus Cristo é a vida, a alegria Ele nos traz. Churu, chu, chu. Jesus Cristo é o amor, é o amor. Jesus Cristo é a paz, é a paz. Jesus Cristo é a vida, a alegria Ele nos traz. Oh glória, Deus abençoe meu netinho Arthur. Deus abençoe você. Estamos encerrando mais um programa, A Voz do Resgate. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração de alguma forma nessa manhã. E obrigado pela sua atenção, pela dedicação do seu tempo para assistir o programa da Igreja Adna, A Voz do Resgate. Quero orar e encerrar o programa. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus te agradecemos, louvamos o teu santo nome. Obrigado por tudo, por cada vida que está assistindo o programa. Abençoe cada uma. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe.